3 desenhos animados que marcaram a infância de pelo menos 2 gerações estrearam no mesmo mês há 40 anos. Em setembro de 1983, com apenas alguns dias de diferença, a molecada viu He-Man, Caverna do Dragão e G.I. Joe. E 2 desses desenhos eram produções da Marvel. Aposto que você não sabia disso. Então acompanhe o vídeo depois da vinheta para saber muito mais. Alô, fábrica, aqui é o André Gordillo dos Quatro Fantásticos. Devia ter algo muito especial na água dos estúdios de animação daquela época, porque em setembro saíram esses 3 desenhos emblemáticos. Mas todos esses desenhos queriam impulsionar marcas, pelo menos 2 deles queriam vender bonequinhos diretamente, He-Man e G.I. Joe, e claro, o desenho de Dungeons & Dragons, Caverna do Dragão, queria vender o mais famoso RPG de todos os tempos. Mas o segredo, na verdade, não estava nos bebedouros do estúdio de animação, e sim de uma desregulamentação feita pelo presidente Ronald Reagan na época, que mudou as regras do jogo de propaganda voltada para as crianças. Desde os anos 60, nos Estados Unidos, havia algumas regras para fazer propaganda de brinquedos para as crianças. Quando Reagan dá uma suavizada nessas regras, a partir daí o mercado começa a fazer todo tipo de propaganda voltada para as crianças, seja de fast food, cereais, bonequinhos, e é aí que essas companhias de brinquedo, e no caso até a TSR, que era editora de RPG, se interessaram em fazer desenhos que eram basicamente propagandas de seus produtos. Mas se você está começando a gostar dessa história, já deixa seu curtir e também se inscreva no canal. Então vamos começar a falar da empreitada da Mattel vender a sua linha de bonecos Masters of the Universe, lançada em 1982, através dos desenhos animados He-Man e os Defensores do Universo, segundo a narração da Globo, He-Man and the Masters of the Universe, a partir de 1983. O desenho animado do He-Man estreou em 5 de setembro de 1983 e teve 2 temporadas, sendo a primeira composta por 65 episódios e a segunda temporada com 28 episódios. O desenho surgiu, como eu falei, para vender a linha de bonecos do He-Man, criada pela Mattel, que contratou o estúdio Filmation primeiramente para fazer um comercial de 30 segundos dos bonecos, gostou do serviço e a partir daí encomendou a série completa. Só que teve um porém. Inicialmente a Mattel tinha os direitos de lançar os bonecos de Conan o Bárbaro, mas quando viu o resultado final do filme, que seria um filme R-rated com muita nudez e muita sanguinolência, a Mattel abriu mão dos direitos. Porém, a Conan Properties, detentora dos direitos autorais do Conan, foi à justiça dizendo que todo o conceito visual do He-Man, na verdade, era reaproveitado e parecia demais com Conan e a era boreana. Isso foi resolvido num acordo e a Mattel e a Filmation trabalharam para deixar He-Man bem diferente de Conan. Nos minicomics que acompanhavam os bonecos em 82, a origem do He-Man, por exemplo, era de um bárbaro, o mundo era mais fantasioso do que ficção científica, e não havia a persona do principiado. A Mattel e a Filmation colocaram esses elementos, ter que erguer a espada para virar o He-Man, tipo Shazam, acabou com a origem de bárbaro perdido da selva do He-Man e outras pequenas coisas para ficar tudo adequado às exigências da Conan Properties. Dos 3 desenhos emblemáticos que estão comemorando 40 anos esse mês, He-Man é o único que não é uma produção da Marvel e sim da Filmation, como já dito, e é um estúdio conhecido por reaproveitar animações de outras produções deles mesmo, fazendo um reskin de uma forma a cortar custos e também fazer uma produção industrial em massa. O resultado é que se você assiste lado a lado o antigo desenho do Flash Gordon e do Tarzan, a movimentação, os ângulos, muitos dos cenários, sequências de ação de soco, pulo dos heróis, é tudo repetido, só que com o reskin dos personagens em questão. Eles abandonavam até determinados desafios de animação, como por exemplo o Orko, ou Gorpo, como a gente chama aqui, teria rosto, mas seria difícil de animar dentro daquele capuz e resultado. Eles foram por aquela mancha negra com olhos e acabou. He-Man, ao longo desses 40 anos, é claro, teve outras versões, ganhou live action com Dolph Lundgren, teve novas aventuras do He-Man mais no espaço, trocando a animação. No meio disso tudo, teve uma versão que acho que dos anos 2000 e, sinceramente, é a melhor versão do He-Man. E agora a polêmica versão do Kevin Smith, em que o He-Man é meio que secundário à própria trama. Bem, se o desenho do He-Man era basicamente uma propaganda dos bonequinhos com uma maquiagem ali de uma lição de moral no final para dar uma amenizada nas ainda regras que existiam para esse tipo de prática de publicidade, a Hasbro soube se resguardar melhor ao lançar Comandos em Ação ou G.I. Joe.
Eles tinham uma ideia de uma linha de bonecos militares, afinal estávamos no auge da Guerra Fria, Ronald Reagan, inclusive, como bastião da patriotada americana na Casa Branca, mas eles não tinham algo que a rival Kenner tinha com Star Wars, que era um produto reconhecível para vender os bonecos inspirados. Em vez de fazer inicialmente um desenho animado para vender os bonecos, a Hasbro conversou com a Marvel para lançar quadrinhos dos comandos em ação antes dos bonecos, porque as regulamentações existentes, ainda que mais fracas, não se aplicavam a adaptações literárias, no caso quadrinhos. Você tinha muito mais liberdade em criar comerciais e desenho animado que parece um comercial dos bonequinhos do G.I. Joe porque eles eram inspirados primeiramente numa revista em quadrinhos e não numa linha de bonecos. Inclusive, muita gente da Marvel teve ativamente envolvida com o desenho animado. Por exemplo, o roteirista Larry Hama, que criou basicamente todos os backgrounds dos personagens dos G.I. Joe, e até o Art Goodwin, que também escrevia gibis da Marvel e que criou o inimigo dos comandos em ação, G.I. Joe, a organização terrorista Cobra. G.I. Joe foi lançado em 12 de setembro de 1983 e teve 2 temporadas, a primeira composta por 55 episódios e uma segunda com 30 episódios. Uma coisa que a memória nesses 40 anos apagou é que a minissérie que lançou o desenho animado tinha uma violência muito alta, com muitas explosões e destruição de veículos. Foi a partir de reclamações e muita polêmica que a gente passou a ver aquela cena clássica da aeronave dos inimigos sendo abatida e imediatamente saiu um paraquedas para você ver, o cara sobreviveu, ele não morreu. Depois dessas 2 temporadas de G.I. Joe, a série degringolou, porque eles apostaram tudo na estreia de G.I. Joe, o filme, um longa-metragem que iria para os cinemas depois da estreia de Transformers, o filme, e Meu Querido Pônei. Só que esses 2 desenhos floparam nos cinemas e, aí, resultado, o filme de G.I. Joe foi direto para vídeo. A aposta nesse filme foi muito grande que eles até trouxeram Don Johnson, no auge da sua fama do Miami Vice, para dublar um dos personagens que substituiria o clássico Duke. E esse filme teve a malfadada ideia de sair do lado mais militaresco para a seara do fantástico, quando você descobre que, na verdade, existe um mundo subterrâneo chamado Cobra lá, e os terroristas do Cobra são um povo serpente. Olha, uma ideia péssima que absolutamente desagradou todo mundo. Eu lembro que, na época, moleque, eu achei isso um absurdo de ruim, e a marca teve que se reinventar alguns anos depois com relançamentos que ficaram sendo frequentes. Teve a versão de cinema que nunca também se encontrou, mas vale conferir essas 2 primeiras temporadas para pegar um gostinho do que era aquele militarismo Rambo dos anos 80, no auge da Guerra Fria. Mas agora vamos chegar a um queridinho do público brasileiro, que é a Caverna do Dragão, que sim, bombou muito mais aqui do que nos Estados Unidos, com esse nome bizarro que não faz alusão quase nenhuma ao RPG Dungeons & Dragons, que francamente ninguém conhecia aqui no Brasil. Dungeons & Dragons, ou Caverna do Dragão, estreou em 17 de setembro de 83, teve 3 temporadas e contou com um total de 27 episódios. Vocês podem ver que, apesar do número maior de temporadas, do grupo aqui é o que tem menos episódios, e por isso eram repetidos tanto a exaustão que a gente decorou tudo. Menos o último episódio, o Requiem, que sequer chegou a ser produzido porque a série já tinha sido cancelada. O roteiro circulou online por anos, tanto falso quanto verdadeiro. O verdadeiro foi adaptado em uma radionovela no box de DVD gringo, e uns fãs pegaram esse áudio, pegaram o roteiro original e fizeram uma versão Frankenstein do que seria esse Requiem, o último episódio, com cenas dos outros 27 capítulos de A Caverna do Dragão. Um detalhe sobre a versão original de Dungeons & Dragons é que o Vingador era dublado pelo Peter Cullen, a lendária voz de Optimus Prime. E só para pontuar a fixação do brasileiro com Caverna do Dragão, é só lembrar o comercial de carro feito com atores brasileiros, com uma caracterização dos personagens que ficou muito, mas muito melhor do que aquela aparição especial no filme de Dungeons & Dragons. Olha, pessoal, esse é um vídeo curto porque esses 3 desenhos merecem, sei lá, 1 hora de papo sobre cada um, e tem bons documentários, tanto nos streamings legendados em português, quanto em inglês no YouTube, se vocês quiserem catar, que contam toda a história de He-Man, de G.I. Joe e de Caverna do Dragão. Vale a pena correr atrás para descobrir mais a respeito desses desenhos que fizeram a minha geração, a geração posterior, e quem sabe ainda tem gente vendo reprise de um dos 3.
Aí eu quero saber de vocês aí, qual desses desenhos era seu favorito, se você gostava de todos eles, se você não tinha idade para vê-los, mas está vendo agora. Enfim, comenta aí no vídeo que eu vou querer saber. Lembrando que toda segunda-feira tem live dos Quatro Fantásticos às 8 da noite e você pode apoiar o canal ainda mais se inscrevendo como membro e participando dos nossos sorteios mensais nas lives, beleza? Valeu pela audiência, boa nostalgia, boas lembranças, que eu vou correr para minha caixa de brinquedos e abrir meus comandos em ação e meu He-Man. O Dungeons and Dragons eu jogo como RPG. Valeu, galera!